graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos iniciando hoje o livro 12, A Doutrina da Salvação. Capítulo 1, A Providência Salvadora. Amados, no livro 11, Epístolas Paulinas 3, foi tratado os seguintes assuntos. Capítulo 1, Efésio, a chamada da igreja, a revelação e edificação da igreja. Capítulo 2, Efésio, a conduta da igreja, andar em santificação e submissão. Capítulo 3, Filipenses, progresso e gozo na fé, apesar das circunstâncias difíceis. Capítulo 4, Colossenses, a doutrina correta sobre Cristo. Capítulo 5, 1 Tessalonicenses, o ensino sobre o arrebatamento. Capítulo 6, 2 Tessalonicenses, perseguição por causa da fé. Capítulo 7, 1 Timóteo, parte 1, a verdadeira doutrina e os falsos mestres. Capítulo 8, 1 Timóteo, parte 2, como combater a apostasia. Capítulo 9, 2 Timóteo, guarda, ensina e permanece na palavra. Capítulo 10, Tito e Filemão, introdução à epístola de Tito e Filemão. E hoje, no tópico 1, o pecado do homem. Amados, a Bíblia nos diz que Cristo é tanto o autor como o consumador de nossa fé. O título autor refere-se à provisão da salvação por Cristo, e o consumador refere-se à aplicação dessa salvação. Então, através da sua vida imaculada e sua morte expiatória, Cristo providenciou a salvação. A Bíblia nos ensina que perante Deus todos os homens levam a culpa do seu próprio pecado, sendo assim alienados da sua glória e destinados a sofrer as consequências da sua ira. A raiz do problema que cada homem confronta é a sua própria natureza pecaminosa. Então, mas desde que nasce o homem é inclinado ao pecado e por isso é incapaz de agradar a Deus. No Salmo 51, versículo 5 diz: "Em pecado me concebeu minha mãe." E Jeremias 17, 9 acrescenta: "Enganoso é o coração, mais do que todas as outras coisas." Esta natureza pecaminosa é uma sinistra herança que todo homem recebe através de Adão. O pecado de Adão introduziu a morte no mundo, implantando no homem uma natureza pecaminosa, colocando assim toda a criação sobre o julgamento de Deus. Efésios, no capítulo 2, versículo 1 a 3, diz: "Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais." Mas esta natureza pecaminosa que todos os homens herdaram através de Adão é chamada depravação total. Entenda, essa expressão não significa que o homem seja absolutamente mau em todas as situações de sua vida. Apesar de todas as áreas do seu ser, corpo, alma e espírito, estarem afetados pela pecaminosa natureza adâmica. Salomão observou que não havia homem algum que não necessitasse da salvação. Em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 20, diz: "Não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e que não peque." No Novo Testamento, o apóstolo Paulo fez a mesma observação. Romanos 3:10. "Não há um justo, nem sequer um." Então, devemos compreender que Deus não nos avalia comparando-nos com o nosso próximo, mas pelo seu padrão de justiça. Romanos 3:23 diz: "Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus." Na Bíblia, Deus tem nos revelado o seu padrão, na lei, para vivermos uma vida justa, porém, homem algum foi capaz de alcançá-lo perfeitamente. O padrão de vida exposto por Deus nunca foi destinado a ser o caminho da salvação, entenda isso. Para ninguém, nem nos tempos do Antigo Testamento, nem nos dias de hoje. Teoricamente, uma pessoa poderia obter a salvação através da sua perfeita obediência à lei, durante toda a sua vida. Porém, ninguém, exceto Cristo, foi capaz de guardar toda a lei.
podemos compreender com mais clareza o propósito de Deus em dar a lei se pensarmos nela como se fosse um espelho. Um espelho pode refletir um rosto sujo, mas não pode limpá-lo. Igualmente, a lei pode mostrar ao homem quão pecaminoso ele é, mas não pode salvá-lo do pecado. Amém? Assim, amados, a lei simplesmente mostra a incapacidade do homem salvar-se a si mesmo, uma vez que ele é incapaz de guardá-la. Agostinho propôs uma teoria onde afirmava que todos os homens são culpados diante de Deus por causa do pecado cometido por Adão. Entretanto, é óbvio que tal teoria contradiz abertamente o ensino de outras partes das Escrituras. Os efeitos dessa doutrina têm servido para expor a justiça de Deus a críticas desnecessárias, diminuindo o senso de responsabilidades pelos pecados pessoais e levando milhões de pais a conduzirem apressadamente seus filhos a um ministro religioso para batizá-los, com a finalidade de absolvê-los da suposta culpa de Adão. Mas, em oposição a essa teoria, a Bíblia afirma que o homem dará conta a Deus unicamente das suas próprias culpas. Ezequiel afirma que o filho não pagará pelos pecados de seu pai. E também diz aos judeus que eles não devem culpar os seus pais pelos seus pecados pessoais. O verdadeiro ensinamento das Escrituras é que Adão introduziu no mundo o pecado e transmitiu a natureza pecaminosa ao gênero humano, de sorte que todos que chegam à idade de fazer a escolha, inevitavelmente escolhem o pecado que conduz à morte. A confusão, amados, tem lugar não pelo que a Bíblia diz sobre o assunto, mas pelo que ela não diz. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 22, diz: porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? E para nós encerrarmos essa aula de hoje, este versículo diz, em outras palavras, o seguinte: assim como Adão trouxe a possibilidade de morte para todos, assim Cristo trouxe também a possibilidade da vida para todos. Amém? Então, é evidente que cada indivíduo tem que tomar a decisão de aceitar ou rejeitar Jesus e a vida eterna. E, igualmente, tem que tomar a decisão de seguir o pecado e as consequências da morte espiritual. Amém? Espero que entendemos esse assunto, ok? Então, na próxima aula, tópico 2, a graça de Deus. Vamos responder a seguinte questão: qual a diferença entre graça comum e graça divina? Amém, amados? Então, observe, nós vamos nos aprofundar na doutrina da salvação. Então, serão aulas menores, mais curtas, porque nós teremos que explicar pedaço a pedaço, tópico a tópico, para não ficar dúvidas, né? Então, a depravação total do homem, nós temos que entender isso, que às vezes nós colocamos a culpa toda em Adão, mas a questão é que vai chegar um momento que o homem vai ter que escolher o caminho que ele quer seguir, né? Então, Adão, ele trouxe aquela possibilidade da morte para todos, né? Mas cada um vai ter que responder pelos seus próprios pecados, suas próprias transgressões, né? Da mesma maneira, Cristo trouxe a possibilidade de vida e vida eterna para todos, né? Se você gostou, deixe o seu like. Se você tem alguma dúvida, vai nos comentários, deixa ali a sua pergunta, nós estaremos te respondendo, né? Além de você nos ajudar na aula, fazendo o seu comentário a respeito dela. Que Deus abençoe a todos e até a próxima semana.